Pessoal, dá uma olhada aí nas últimas comissões que eu recebi enquanto eu tô aqui na praia em Fernando de Noronha, isso tudo trabalhando pela internet. Em poucas horas eu fiz mais de R$1.000. Muita gente me pergunta como que eu faço isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E agora eu vou aproveitar aqui a praia. Amanhã, às 11 horas da manhã, na Arena Condá, o último colocado do campeonato, a Chapecoense, recebe o líder do campeonato, o Flamengo. Vamos com as informações deste jogo com o repórter Ricardo Lai. Chuva, frio e desfalques. Este é o cenário que o Flamengo vai encontrar neste domingo pela manhã, às 11 horas, aqui na Arena Condá, quando enfrenta a lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense. Números curiosos e opostos, dessas duas equipes, porque a Chapecoense venceu apenas 3 vezes na competição e é o mesmo número de derrotas que o Flamengo tem. O Flamengo tem 15 vitórias e, curiosamente, é o mesmo número de pontos da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. O Flamengo encerrou a sua preparação aqui mesmo em Chapecó, fez o treinamento neste sábado pela manhã, sem acesso da imprensa e algumas preocupações em relação a Gerson e também a Bruno Henrique. Em virtude do campo pesado, da chuva, que não para aqui no Oeste Catarinense e o desgaste desses dois jogadores, especialmente o Gerson, que está com dores musculares e ainda não há uma confirmação se ele atua ou não. Sem contar nos desfalques já confirmados, os lesionados, o De Arrascaeta e o Felipe Luiz, e o suspenso Gabigol. O técnico Jorge Jesus ainda não definiu os substitutos, mas os prováveis são esses. Claro que na lateral esquerda já está definido que é o René, mas do meio para frente, Vitinho deve ocupar a vaga de Arrascaeta e no ataque o Berril, para fazer aí a dupla com o Bruno Henrique. O Reinier tem também uma possibilidade de atuar, ele que foi o companheiro de ataque na única vez que o Flamengo não atuou com 2 dos seus 3 artilheiros, o trio ofensivo. Foi naquele jogo contra o Avaí, o Gabigol, só o Gabigol atuou, o Arrascaeta não estava, nem o Bruno Henrique, e o Reinier foi o escolhido. A torcida do Flamengo, um grande número de torcedores, cerca de 5.000 estarão aqui na Arena Condá, em Chapecó. E a gente vai acompanhando tudo sobre este jogo, as informações direto aqui do Oeste Catarinense. Amanhã, portanto, tem Chapecoense e Flamengo. Com informações desta partida aqui, direto de Chapecó, Ricardo Lai para o Fox Sports. Além da pontuação, acho que o torcedor do Flamengo está esperando aí para ver como é que vai ser o Flamengo sem o Felipe Luiz e sem o Arrascaeta. De repente o Gerson também sendo poupado e sem o Gabriel, Então eu acredito que o torcedor do Flamengo vamos ver como é que esse time vai ser escalado amanhã. O que vocês pensam dessa escalação do Jorge Jesus para este jogo de amanhã? É contra o Lanterna. Se era para ter desfalque e contar com a sorte na hora do desfalque, é contra a Chapecoense. Escolheu bem, o momento. Jesus escolheu bem o momento de dizer assim, é contra o Lanterna. Só que na sequência, a gente daqui a pouco vai mostrar os jogos, continua. Os 2 atléticos, eles já não tem Rodrigo Caio também. Verdade. Eles vão para a seleção, E o Gabigol não está mais suspenso, mas está com a seleção porque o nosso campeonato não para. E sendo contra o Lanterna, senhor Eugênio Leal, não seria importante o Reinier, de repente, começar o jogo, já começar a pensar, apesar que o Reinier também daqui a pouco vai, Mas então tem que aproveitar agora, Porque daqui a pouco ele vai para a seleção, aproveita enquanto ele está ainda à disposição. Tem que ver também como é que está a situação do Gerson, que ele saiu com dores musculares. E o Bruno Henrique se também. vale a pena, o Bruno Henrique. Eu acho que não vale a pena você jogar o Gerson amanhã. Chovendo, gramado pesado. Campo Então, pesado. pode ser um time completamente diferente. Vamos esperar para ver. Eu acho que o Reinier é uma peça importantíssima num momento como esse, tem que entrar em campo. Mas eu entendo esse como o terceiro momento da passagem do Jorge Jesus no Flamengo. Teve o momento inicial, a chegada, em que ele teve que arrumar o time em 20 dias, durante a paralisação da Copa América, e já estrear, de fato, num jogo decisivo de Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. O Flamengo acabou eliminado da Copa do Brasil, mas sobreviveu nos pênaltis contra o Emelec, numa vaga de Libertadores de oitavas de final, perdendo vários jogadores por lesão, porque foi pedrada, um atrás do outro. Depois disso, o Flamengo respirou, teve espaço para trabalhar o time, cresceu de produção, emendou 8 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, mantendo uma mesma base.
mudando muito pouco o seu time titular. E agora ele chega a hora, vamos colocar assim, de um terceiro desafio, que é conseguir repetir ou manter uma produtividade parecida à que ele teve, né, nesse período anterior, perdendo vários jogadores importantes, vários titulares, que já perdeu alguns para esse jogo de amanhã e pode perder outros nesse período, até o dia 23 no jogo com o Grêmio. Só lembrando que o Flamengo vinha de uma sequência de 8 jogos, acabou empatando com o São Paulo a sua última partida pelo Campeonato Brasileiro e volta agora a campo tentando de novo a vitória. O jogo com o São Paulo foi justamente o primeiro dessa sequência do Flamengo de 2 jogos por semana, não é quarta e domingo, porque tem jogo sábado, tem jogo que pode ser numa quinta-feira, mas começou com o São Paulo, né? Até o jogo anterior eram jogos aos finais de semana, quase sempre. E aí São Paulo, Grêmio, Chapecoense, Atlético e vai emendar uma sequência agora. Até o Grêmio. Pode pintar uma ressaca. Até depois do Grêmio, porque depois do dia 23 tem jogo de novo. Pode pintar uma ressaca depois do jogo da quarta-feira, no time do Flamengo amanhã, de manhã, o jogo às 11 horas da manhã. A previsão é do tempo com possibilidade de chuva e a temperatura mais baixa. Na hora da bola rolar, a previsão é que vai estar em 22, 21 graus. Então não vai ter aquele calor das 11 horas da manhã. Mas pode rolar uma ressaca? Eu acho que a ressaca são os desfalques. Eu acho que tem 2 pontos que me chamam a atenção. A gente chama a atenção, no modo de dizer. A gente está olhando para o Flamengo como um time especial, porque ele está jogando um futebol especial, diferente de tudo nos últimos 60 dias. O Flamengo se transformou nos últimos 60 dias no grande time do país. Não quer dizer que isso vai durar até o final do ano. A gente vai ver como tem histórias no Brasil que são mais efêmeras. A decisão da Libertadores, a semifinal, me lembra muito a final da Copa do Brasil de 2015. Quando o Modesto Roma, presidente do Santos, pediu para adiar por mais 2 semanas e ficou em intervalo de 3 semanas e todo mundo achava que o Santos ia atropelar o Palmeiras e no meio do caminho o Santos perdeu jogadores e o Palmeiras recuperou jogadores e acabou ganhando nos pênaltis aquela decisão. Isso pode acontecer. Por isso que eu acho que a grande pergunta é como o Flamengo vai lidar com as adversidades que agora aparecem. Então, 2 empates seguidos, 2 jogos, portanto, sem vencer. Ausências de Rodrigo Caio, Gabriel, eventualmente Gerson, De Arrascaeta, Felipe Luiz. E aí você perde de 3 a 5 jogadores. Vai chegar um momento que você pode perder metade do time. E discussões como a que teve o William Arão e Felipe Luiz. Mas o grande campeão se mostra na adversidade. Já falei isso desse jeito. A gente está falando muitas vezes que é inadmissível o time perder assim. Não é normal perder assim. Eu acho que o Jorge Jesus, depois do empate com o Grêmio, quando o Flamengo foi superior ao Grêmio e merecia ganhar, ainda teve os lances de arbitragem, o Jorge Jesus deu uma demonstração de uso perfeito do idioma, domínio absoluto do idioma. Porque ele não falou, é normal empatar com o Grêmio em Porto Alegre. Ele disse, temos de aceitar os fatos. Que no fundo dá no mesmo. Temos de aceitar os fatos. Então, tem que aceitar os fatos, saber lidar com as derrotas, porque os grandes campeões sabem como sair dos momentos de adversidade. E é isso que o Flamengo vai ter que fazer daqui até o dia 23. Bom, ainda sobre o jogo, existe uma certa reclamação lá em Chapecó, porque os ingressos tiveram seus preços reajustados. Foram 3.400 ingressos para a torcida do Flamengo, mas claro que torcedores do Flamengo também compraram outros ingressos que não estavam dentre esses 3.400 e o ingresso mais barato para qualquer torcida, seja do Flamengo ou da Chapecoense, R$150. Tem uma história do sócio-torcedor, aquele que paga mensalidade, ter direito ao ingresso do acompanhante é R$100. Mas o ingresso normal, sem esse negócio de sócio-torcedor e sem acompanhante, R$150. Então, algumas pessoas em Chapecó reclamando, mas claro que a Chapecoense está aproveitando essa oportunidade para melhorar o seu caixa. Vamos falar de um outro jogo desta 23ª rodada. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras que é o vice-líder, que vai jogar contra o Galo em casa. O Fernando Caetano traz as informações dessa partida pra gente. Mano Menezes chegou ao Palmeiras com a desconfiança do... Pessoal, dá uma olhada aí nas últimas comissões que eu recebi enquanto eu tô aqui na praia em Fernando de Noronha. Isso tudo trabalhando pela internet. Em poucas horas eu fiz mais de R$1.000. Muita gente me pergunta como que eu faço isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E agora eu vou aproveitar aqui a praia.